Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Sejam bem-vindos todos a esse nosso momentinho aqui das terças-feiras. Eu tô muito feliz que você está aqui novamente. Se você tá chegando agora, sinta-se à vontade. Eu espero que você goste do canal, se inscreva e maratone os outros vídeos também. Gente, recadinho rápido aqui pra vocês antes de começar o caso. Eu tô recebendo muitas mensagens de pessoas como se eu não estivesse postando regularmente, sabe? Eu coloco um vídeo e daí a pessoa responde: "Nossa, fazia um tempo que você não postava, ainda bem que você voltou", sendo que eu estou postando vídeo toda terça-feira sem falhar. Então, eu acredito que o YouTube não tá entregando os vídeos pra vocês. Eu vou pedir pra vocês olharem lá nas notificações, se já tiver ativado, desativa e ativa de volta. E vão olhar lá na abinha dos vídeos, né? Quantos vídeos eu postei, se esses vídeos apareceram pra vocês ou não, quais que vocês não assistiram e pra vocês irem lá assistir, porque tá acontecendo muito recorrente isso. Às vezes as pessoas até me deixam mensagens lá no Instagram perguntando: cadê o vídeo novo? Cadê? Mas eu tô postando toda terça, então eu tô achando muito estranho isso. Eu vou pedir pra vocês olharem certinho lá, porque o YouTube tem aí essas peças que eles pregam na gente. O caso de hoje é um roteiro que tá pronto já há algum tempo e eu ficava meio assim se eu trazia ou não, porque ele é muito parecido com um caso muito famoso, mas ele não foi tão trágico quanto esse caso bem famoso, e ele é um caso assim mais enxuto, mais resumido, mas eu acho assim que toda a discussão trazida nesse caso é válida, então eu tô trazendo ele aqui hoje para vocês. E a gente vai começar já conhecendo a Hannah. Hannah Milbrandt nasceu dia 25 de agosto de 1995 e cresceu em Urbana, em Ohio. Sua mãe, Terry, nessa época, tinha vários empregos e chegou a trabalhar como enfermeira, atendendo pessoas nas suas casas. E o pai da Hannah, o Robert, pelo que eu entendi, ele trabalhava com impressões, eu acredito que numa gráfica. Os dois tinham filhos de outros relacionamentos e a Hannah era a única filha ali dos dois juntos e também a única filha que ainda morava com eles. A família era descrita como uma família comum, pacífica. A Terry era sempre vista como uma mãe que gostava de cuidar da família, da filha. O pai também é descrito como um cara muito trabalhador, então ele tentava sempre dar o máximo de si para conseguir ali prover pela família. Um dos vídeos que eu usei aqui para fonte no canal, não tem muitas fontes sobre esse caso, foi um vídeo da youtuber Kendall Ray. E nesse vídeo dela, ela conseguiu conversar diretamente com a Hannah, que é a pessoa central de toda essa história. Então, muito do que eu vou falar aqui foram coisas que a própria Hannah disse sobre a família dela. Então, o que é legal, porque a gente consegue ter uma visão bem do meio ali, né? Bem de quem viveu toda a experiência que eu vou relatar aqui para vocês. Então a Hannah, ela se lembra da sua primeira infância ali como sendo uma infância muito, muito boa. Era a infância que toda criança queria ter, mas ela se lembra que ela ficava muito mais com o pai, assim, ela tinha muito mais momentos ali de brincadeiras com o pai do que com a mãe. Ela se lembra também que tinha alguns momentos onde o pai tinha que trabalhar muito e ficar um pouco mais ausente, que ela chegava a chorar por não poder ficar com o pai o tempo que ela gostaria. Sobre a mãe, a Hannah disse que a Terry era aquele típico exemplo de mãe que ela tentava te agradar de todas as formas possíveis, mas de uma forma material, ou seja, ela sempre comprava muitos presentes, muitos brinquedos, os melhores brinquedos, e era esse jeito assim, essa aproximação que ela tinha com a mãe. Não era uma coisa tanto de afeto, de sentimentos. E ela também descreve a mãe como sendo uma pessoa que acabava jogando muita coisa na cara dela, então ela te dava muita coisa, mas depois ela jogava isso na sua cara posteriormente, em alguma briga. Já engatando aqui também nessa parte dos presentes, do material, né? A Hannah disse que se lembra que a mãe era muito ligada nisso, em coisas, que ela passava muito tempo dos dias dela comprando. Ela era, assim, extremamente preocupada, assim, com unhas, cabelo. Ela não saía de casa se ela não tivesse
né, com tudo muito perfeito. Ela sempre estava no salão, então era algo que realmente importava para a mãe dela, a imagem. E por mais que a Hannah ficasse feliz, por exemplo, que ela tinha, como eu disse, vários brinquedos, os melhores, ela sentia que aquilo ali não era muito normal. Era um sentimento que ela tinha, assim, de que aquilo não estava muito certo. Ela disse também que volta e meia tinha muita briga envolvendo a mãe dela. Ela sempre discutia com as pessoas, sendo com o pai dela ou com os outros filhos que ela tinha, né, como eu mencionei. Então ela se lembra desse ambiente muito caótico enquanto ela crescia, assim, de muitos gritos, muitas discussões, quando ela fala da mãe. Quando a Hannah tinha 6 anos, mais ou menos pelo que eu entendi ali na metade do ano de 2002, ela foi diagnosticada com leucemia. A Hannah se lembra que ela estava tendo uma espécie de dor de cabeça, ela foi para uma consulta e de repente ela voltou com esse diagnóstico de leucemia. A Terry começou a dizer mais ali para as pessoas envolvidas e para todo mundo que conhecia a família o que exatamente o médico encontrou na Hannah. E a Terry disse que os médicos haviam encontrado 3 tumores no corpo da Hannah. Um na base do pescoço, um na mandíbula e outro na coluna. E eram tumores que, segundo a Terry, não poderiam ser removidos cirurgicamente, e sim só com a quimioterapia. E com 6 anos apenas, a Hannah foi informada que ela tinha cerca de 6 meses de vida apenas. E é claro que foi muito chocante para ela entender isso. Ela era muito novinha e simplesmente entender que ela não iria continuar vivendo. Então foi muito devastador, não só para Hannah, mas também para a família, para os amigos, para os coleguinhas da Hannah. Porque muitas coisas começaram a mudar, já assim, de cara na vida da Hannah. Por exemplo, ela foi proibida de brincar com os amiguinhos da escola, os vizinhos, porque ela tinha essa sensibilidade na saúde dela, ela não podia ter tanto contato com outras crianças, poderia pegar algum tipo de bactéria, infecção, qualquer outra coisa que fosse piorar a situação dela. E num documentário que eu vi aqui, para usar de fonte, tem alguns pais dessas amiguinhas, né, amigos da Hannah, falando que foi muito, muito triste para eles, porque eles tinham que explicar para os filhos o porquê que eles não podiam mais brincar da forma que eles sempre brincavam com a Hannah, porquê que eles tinham que ficar mais afastados dela. Então foi um momento muito triste para todo mundo. Tem um pai, inclusive, que fala nesse documentário que quando ele recebeu essa notícia, e é claro, ainda mais com essa contagem de meses de vida, né, 6 meses, ele meio que começou até a preparar a filha dele pra morte da amiguinha, assim. Então, imagine como é para um pai isso, né, assim, além, agora tirando aqui a Terry e o Robert, né, que são os pais da Hannah, mas também os pais ali das outras crianças que tinham que lidar agora com essa situação dos filhos perderem uma amiguinha. E quase que imediatamente depois que ela foi diagnosticada, a Terry começou a cortar o cabelo da Hannah. Na verdade, ela começou a raspar mesmo o cabelo da Hannah. Ela tinha uma amiga que era cabeleireira. Ela chega pra essa amiga e fala que o cabelo da Hannah já tinha começado a cair, tava caindo em chumaços muito grandes, então que ela achava melhor cortar. E essa cabeleireira, né, ela fala nesse documentário e ela diz que lembra muito desse momento, porque ela se lembra que mesmo a Terry, né, pedindo pra cortar o cabelo, que seria melhor, ela disse que a Hannah olha pra ela e diz: por favor, não corte o meu cabelo. A Hannah se lembra desse momento e ela disse que foi completamente devastador para ela ter o cabelo raspado, porque era uma coisa que ela gostava muito e ela se lembra de falar para as pessoas assim que ela se parecia com um menino, e ela lembra também de falar isso para a mãe dela, né, que ela tava odiando se olhar no espelho porque ela parecia um menino. E o que a mãe disse para ela nesse momento foi só que ela parecia um menino, mas era um menino bonito. Ela também disse que a Hannah poderia começar a usar chapéu para disfarçar, né, caso ela se sentisse melhor, e também até o cabelo voltar a crescer. Mas isso não acontecia porque a Terry raspava constantemente o cabelo da Hannah. E além de ter a cabeça raspada, a Hannah foi informada que ela teria que agora sempre usar máscara cirúrgica, né? Essa máscara que a gente usou muito aí durante esses últimos anos.
Ela dizia que ela tinha que usar essa máscara porque ela estava em alto risco de contrair outras doenças e que era para proteção. Tudo isso da Hannah estar agora com o cabelo raspado, essa máscara cirúrgica, e as pessoas vendo ela, né, ali na vizinhança e tudo mais, chocou muito as pessoas da comunidade, porque foi ali uma visão de que aquilo era real, né? A Hannah estava doente, estava muito doente, na verdade, e iria perder a vida nos próximos meses. Então foi uma mudança muito drástica na vida da Hannah, além de tudo isso, fisicamente, né, ela acontecendo, ela também não tinha mais aquele contato com os amiguinhos, ela não podia ir mais na casa dos vizinhos, não podia mais brincar com os colegas da escola. Ela tinha que andar sempre também com 3 bandagens no corpo dela, que segundo a Terry, era por onde era feita a quimioterapia, né, onde é colocado o catéter, pelo que eu entendi, que são chamadas de portas. Vou colocar uma foto aqui para ilustrar, eu não quero ficar dando detalhes que eu possa aí estar falando alguma besteira, mas só para vocês entenderem mais ou menos aí o que tinha embaixo dessas bandagens da Hannah, né? Depois que ela fazia o tratamento, ela tinha que cobrir esse lugar aí onde ficavam essas portas da quimioterapia. A Terry também disse que, como ela já tinha tido essa experiência em enfermagem, né, ela já tinha trabalhado com isso nas casas das pessoas, ela conseguia muitas vezes tratar a filha dela sozinha em casa. Então essa era a nova realidade da Hannah nesse momento, aos 6 anos, e a Terry, ela era muito envolvida em tudo isso. Ela começou a ir também na escola da Hannah para explicar para os outros coleguinhas o que estava acontecendo com a filha dela, para que todo mundo conseguisse entender melhor, para que ela não corresse mais riscos, na verdade, né? Para as crianças entenderem que elas tinham que ficar um pouco mais longe, que elas não poderiam mais abraçar e ficar tão próximos, brincar com as mesmas coisas que a Hannah, mas que ao mesmo tempo eles entendessem e conseguissem tratar a Hannah da melhor forma possível. Ela também explicou ali para os professores, para os colegas, que a Hannah poderia ter convulsões e que, caso acontecesse, como eles deveriam reagir. Então, todo mundo ali na escola se sentiu muito mal com aquela situação. Mas não um mal, assim, negativo, né? Eles se sentiram mal, mas eles queriam fazer a Hannah se sentir bem, né? Foi uma coisa, assim, muito bonita de todo mundo. Tanto que, como a Hannah agora, ela só andava de chapéu, né? Porque ela tinha vergonha da carequinha dela, né? Do cabelo raspado. Eles criaram na escola o Dia do Chapéu, que era um dia que todo mundo ia de chapéu, né? Eu acredito que era um dia na semana, se eu não me engano. Então, toda semana tinha esse dia que todas as crianças podiam ir de chapéu para a escola. E a Hannah ficava muito feliz com isso, porque ela via que todo mundo gostava muito dela, né? Todo mundo queria fazer ela se sentir melhor. E não só a escola estava engajada em fazer esse momento ser um pouco menos pior. A comunidade inteira começou também a ajudar nesse momento difícil, porque a Terry, ela contava para as pessoas o quão caro era esse tratamento, que eles estavam passando por dificuldades financeiras. Ela chegou a dizer que os gastos que ela estava tendo era cerca de $500 por semana, no mínimo. Então, muitas pessoas ali da comunidade começaram a se envolver. O departamento de bombeiros foi muito presente em tudo isso. Teve um chefe do bombeiros que ele arrecadou ali, era como se fosse a caixinha dos bombeiros, né? Cerca de $500 para doar para a família. E esse mesmo chefe de bombeiro, ele também doou um valor do próprio bolso, né? Para que a família conseguisse esses tratamentos da Hannah. E essa caixinha, né, dos bombeiros, que todos ali concordaram em doar para a família, com certeza era dinheiro ali que eles iriam usar para eles, né? Alguma coisa que também seria importante para eles. Mas nesse momento, a vida dessa criança era mais importante do que qualquer coisa que eles fossem usar esse dinheiro ali. Todo mundo priorizou a vida da Hannah. Esse chefe de bombeiro que eu mencionei, que ele deu dinheiro também do próprio bolso dele, esse dinheiro foi
pra Hannah conseguir um cachorrinho, que era o sonho dela ter um cachorrinho, e ele deu esse cachorrinho pra ela e também uma ajuda financeira pra ela cuidar desse cachorrinho. E ele ajudava muito ali porque as pessoas começaram a fazer bolo, né, pra ajudar ali, né, pra arrecadar dinheiro e poder entregar pra família. E ele ia comprar, por exemplo, um pedaço de bolo e ele pagava nesse pedaço de bolo, assim, sei lá, $40, que é muito, muito mais caro, né, do que realmente um pedaço de bolo. Mas as pessoas faziam isso, não só ele, porque elas realmente queriam ajudar a Hannah. Então, existia caixinhas de doação, sabe? Eles colocavam no comércio, colocavam o nome da Hannah e as pessoas passavam e davam dinheiro, às vezes uma moeda, uma nota. Foi uma coisa meio comovente mesmo, sabe? Todo mundo da comunidade queria ajudar. E a gente sabe que lá nos Estados Unidos eles têm muito isso, assim, da comunidade ali da igreja, a comunidade ali da vizinhança, são muito unidos, né? Todo mundo sabe meio que da vida de todo mundo. Então foi isso que aconteceu, essa comoção, todo mundo doando um pouquinho que tivesse para ajudar nesse tratamento da Hannah. A Terry, ela chega a escrever uma carta, né, em nome da Hannah para entregar para esses bombeiros. No documentário que eu assisti tem essa carta certinho, assim, né, narrada. E ela fala que a Hannah não via a hora de agradecer pessoalmente os bombeiros, né, mas que infelizmente ela estava num momento ali do tratamento muito delicado, então ela não estava conseguindo muito levantar da cama, então ela não podia ir, né, agradecer pessoalmente, mas que através daquela carta ela estava agradecendo e, enfim, ela dava até detalhes do tratamento nessa carta. Ela dizia que a Hannah tinha perdido muito peso, que ela estava com as veias muito fracas, então tudo isso comovia muito as pessoas. A igreja, é claro, também se envolveu nisso, chegou a arrecadar cerca de $7 mil para doar e tinha muitos eventos que essa comunidade começou a realizar também para arrecadar dinheiro. Então tinha, sei lá, a noite do espaguete, né? Eles faziam espaguetes, o dinheiro que eles arrecadavam ia para Hannah. E outra forma também que foi usada aí de arrecadar dinheiro foi coletar aqueles anéis de latinha de refrigerante, né? Então, todo mundo começou a coletar esses anéis, porque eu não sei exatamente como funciona. Eu sei que eu já também coletei esses anéisinhos para doar, inclusive quando eu tava na escola, mas eu não sei exatamente como funciona o processo de você trocar isso por dinheiro. Mas isso que estava sendo feito lá, né, nessa comunidade da Hannah. E inclusive uma menina, gente, essa menina aparece no documentário. O nome dela era Stephanie. Ela era uma menina que tinha muitas preocupações médicas. Ela já tinha, assim, um estado de saúde bem debilitado. E ela coletava esses anéis de refrigerante há anos, cerca de 8 anos. Então, ela tinha essa grande quantidade de anéisinhos ali de latinha que ela iria usar para ela, né? Para arrecadar um dinheiro para os tratamentos dela. Mas, mesmo assim, mesmo ela, né, também tendo dificuldades aí com a saúde, ela decidiu doar todos para a causa da Hannah. E é muito emocionante a gente ver no documentário quando ela fala que ela sentiu que, por mais que ela tivesse essas dificuldades, ela sentiu que ela preferia ajudar outra pessoa. E quanto mais as semanas passavam, os meses passavam, a Terry avisava as pessoas que a condição ali da Hannah estava cada vez pior. E a Hannah, ela se lembra muito desse momento, mais ou menos ali em outubro de 2002, foi quando a Terry começou realmente a dizer que os dias finais, digamos assim, da filha dela estavam se aproximando, e a Hannah lembra muito que ela saía com a mãe na rua, assim, ou fazia o mercado, alguma coisa, e ela odiava essa sensação porque ela sentia a pena que as pessoas tinham dela, né? O jeito que elas olhavam para ela e o pior, ela meio que sentia que a mãe dela gostava dessa atenção. E como o final do ano estava se aproximando, né? Em alguns meses seria Natal, a Hannah conta que ela se lembra que ela chegou a pedir para um Papai Noel, que provavelmente foi aí um Papai Noel de shopping, alguma loja. Ela chegou a pedir para o Papai Noel para que a vida dela fosse poupada e que ela não fosse morrer. Então é muito triste, né, a gente pensar a inocência da criança, que ao mesmo tempo ela tá lidando com uma coisa tão real que é a morte, né? Mas ao mesmo tempo ela tem essa inocência de fazer esse pedido pro Papai Noel,
porque provavelmente nessa idade ainda ela acreditava, né, que ele existia e tudo mais. Então, é muito triste a gente pensar nessa situação, né, uma criança lidando com tudo isso. A Hannah se lembra que ela ia com a mãe no salão de beleza, enquanto a mãe fazia a unha ou o cabelo, ela ficava esperando e a Terry ficava contando o quão horrível era o estado que a filha estava, todos os detalhes da doença, tudo que a Hannah estava passando, e ela odiava isso. Porém, algumas pessoas começaram a desconfiar, né, da Terry e de algumas atitudes dela. Porque as pessoas, óbvio, começam a comentar, né? Ela diz que não tem dinheiro para o tratamento, né? Tá com dificuldades financeiras, mas ela tá sempre no salão. Muitas pessoas comentavam que se elas estivessem na posição da Terry, né, com uma filha nos últimos meses aí de vida, a última preocupação delas seria fazer a unha, fazer o cabelo. Mas existia uma outra parte aí das pessoas que dizia que talvez a Terry estivesse ganhando esses serviços com uma forma, assim, né, de ajuda, digamos assim, de tentar fazer com que esse momento fosse menos doloroso. Teve uma vez também que foi bem contraditório, foi quando eles viajaram para Nova York. E foi também mais ou menos nessa época, porque era próximo do Natal. Então a família vai fazer essa viagem para Nova York. Todo mundo também ficou se questionando como, com que dinheiro, como assim. Mas a Terry explicou que elas ganharam essa viagem de um familiar, alguma coisa assim, e ficou por isso mesmo. Nesse ponto aqui, vocês já devem ter percebido que eu só falo da Terry, né? A Terry que parece que tá sempre comandando o tratamento da filha. Mas e o pai, né? E o Robert? E é exatamente isso. Era só a Terry que comandava tudo isso. Aparentemente, parecia que ela não queria que o Robert se envolvesse muito. Primeiro, porque ele estava a maior parte do tempo trabalhando, porque ele dizia que ele precisava ganhar dinheiro para ajudar a filha dele. E também, assim, sempre quando ele conseguia um horário para acompanhar a filha nesses tratamentos que ela tinha que fazer, acontecia alguma coisa, a Terry desmarcava, falava que o médico não podia naquele dia, tinha que remarcar para outro dia, e nesse outro dia ele não podia ir. E acabava indo a Terry. Muitas vezes o Robert insistia para ir junto nesses tratamentos e a Terry insistia mais ainda que ela tinha que ir sozinha, porque só ela entendia, porque ela já tinha sido enfermeira. Se a filha precisasse de alguma coisa, o Robert não ia saber como agir e ela sabia. Então ela simplesmente deixava esse marido aí meio fora. E assim, ele respeitava isso, digamos assim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele não estava ali muito ativo nos dias de tratamento, nas contas médicas e tudo mais, porque a Terry era essa mulher que comandava tudo dentro da família, ela que pagava as contas, recebia o dinheiro, enfim. Mas a Hannah, ela se lembra muito do pai nesse momento aí da vida dela. Ela disse que o pai sempre estava próximo dela, sempre estava fazendo ela tentar se sentir melhor, mais alegre. O tempo que ele estava em casa, ele ficava com ela, brincava com ela. Então ela tem uma lembrança muito boa do pai nesse momento, ao contrário do que ela lembra da mãe. Bom, a Terry, ela não cuidava sozinha da Hannah, assim. Ela tinha uma ajuda de uma enfermeira chamada Beth. E essa enfermeira, Beth, a Hannah, ela tem algumas lembranças muito nebulosas, porque ela disse que ela se lembra que ela ia dormir e ela acordava muito desorientada, muito grogue. E era nesse momento que a mãe a levava para esse tratamento que ela tinha que fazer. Então ela se lembra de entrar no carro, ela lembra assim aquelas imagens do carro andando. Ela se lembra nessas manhãs de voltar para casa e era nesse horário que a Beth cuidava dela. Ela se lembra da Beth meio que pelas características que a mãe contava para ela, né, que ela tinha, que era uma mulher de cabelos curtos, castanhos, que tinha um sorriso fácil, que era muito agradável. O Robert, ele nunca conheceu essa enfermeira, a Beth, porque ele disse que ela sempre estava lá quando ele já estava trabalhando, né? Então eles nunca se encontraram pessoalmente, mas ele disse que sempre quando ele voltava, né, para casa, ele via restante ali de medicamentos que foram administrados na Hannah e tudo mais.
A Hannah se lembra também que ela ia em muitas consultas, e não só com a mãe dela, ela diz que se lembra também da avó dela levando em algumas consultas, e que elas tomavam sorvete no caminho, né, para ir nessas consultas. Ela acabava ficando também grogue depois disso, então também são lembranças um pouco borradas que ela tem. Bom, a comunidade continuava, né, ajudando, arrecadando dinheiro para o tratamento da Hannah, mas, segundo a Terry, o estado de saúde dela só piorava e agora ela começou a dizer para todo mundo que a Hannah tinha apenas algumas semanas de vida. Nessa época, a Hannah começou umas sessões de aconselhamento na escola e era tudo muito pesado para ela, porque ela tinha que fazer desenhos do céu e falar sobre os medos que ela tinha no momento. E ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, ela tendo que administrar essa ideia de que ela vai morrer e o sentimento que ela tá tendo de que parece que a mãe dela de alguma forma tá tendo algum tipo de aproveitamento de tudo isso, um certo prazer em tudo isso. Então deve ter sido muito difícil para essa menina passar por tudo isso. Quando as férias ali escolares começaram a se aproximar no final, né, de 2002, a Terry, ela continuava aí pedindo ajuda e a comunidade continuava ajudando. Então, eles estavam, além do dinheiro, dando muitas refeições para eles, refeições gratuitas, muitos presentes de várias pessoas. Todo mundo queria dar para Hannah ali uns últimos momentos de vida felizes. Teve uma profissional ali que ela era, se eu não me engano, do salão onde a Terry ia. Eu acho que era a profissional que fazia as unhas da Terry. Ela chegou a comprar a casa dos sonhos da Barbie para Hannah. Ela custava cerca de $100, mais ou menos, na época. Ela também deixava algumas velas e outros produtinhos para vender ali no salão. E quem comprasse aquele dinheiro também ia para a família. Então, assim, gente, para vocês terem noção o quão essa comunidade foi mobilizada. E, assim, foi tocada pela história da Hannah. E não eram pessoas que tinham dinheiro, nossa, muito dinheiro para doar, que estavam numa situação muito, muito melhor que a da Hannah. Não, eram pessoas que também tinham suas dificuldades, que também tinham pouco dinheiro, mas nesse momento, para eles, a Hannah virou uma prioridade. Só que foi bem nessa época aqui das férias que as pessoas começaram a desconfiar um pouco mais dessa história toda. Porque a Terry, ela sempre dizia que a Hannah era mais devagar, que ela não tinha tanta energia quanto as outras crianças, que ela poderia se cansar, né, mais rápido, que ela tinha problemas de respiração e tudo mais. Só que os poucos momentos ali que algumas crianças tinham, né, com a Hannah, as pessoas percebiam que nada disso parecia ser verdade quando elas olhavam para Hannah, porque parecia que ela tinha uma energia normal, como qualquer outra criança ali de 6, 7 anos. E muitas pessoas até se encantavam mais ainda com a Hannah, porque ela estava passando por um momento tão horrível, mas ela estava passando por isso de uma maneira tão alegre, que parecia que ela estava lidando tão bem com isso, né? Ela sempre estava sorrindo, ela sempre queria brincar, então as pessoas ficavam comovidas com isso, mas também começaram a desconfiar disso. Ela não tinha convulsões, como a Terry disse que ela teria, né? Tanto na escola ou com os amiguinhos ali que ela tentava brincar, tirando o cabelo raspado e a máscara que ela tinha que ficar usando, que causavam, assim, né, aquela imagem de uma pessoa que pode estar doente. De resto, ela não parecia estar doente, ela não parecia ter qualquer problema. Quando essa temporada de férias acaba, né, e já tava tendo essas desconfianças, a Hannah volta para a escola, essas desconfianças também continuam, e os professores começaram a também olhar mais de perto, né, o que estava acontecendo com a Hannah. E uma coisa que chamou muito a atenção deles foi o cabelo dela, porque o cabelo estava sempre raspado, né, e ele crescia uniforme, ele crescia muito rápido. A gente sabe que quando raspa um cabelo, parece que ele cresce mais rápido, mas na verdade não, né, mas você raspa num dia, dá 2 dias, ele já tá um pouquinho maior, né? É muito rápido. E era isso que estava acontecendo com a Hannah. E não só isso de crescer rápido o cabelo, mas de ele crescer de uma maneira uniforme.
Porque se você tá passando por uma quimioterapia, eu tenho certeza que alguém aqui que tá assistindo nesse momento ou já passou por isso ou já teve contato com alguém que passou por isso. O cabelo não cai de uma forma uniforme, nem cresce de uma forma uniforme. Então os professores começaram a desconfiar disso. E eles estavam desconfiando tanto que eles entraram em contato com o Departamento de Trabalho e Serviços Familiares de Ohio. E eles enviaram alguns investigadores, digamos assim, pessoas para olhar ali mais de perto o que estava acontecendo na escola e ficar de olho na Hannah. E foi aí, quando esses profissionais começaram a conversar mais com a Hannah, eles foram olhar aquelas bandagens que eu falei pra vocês que ela sempre tinha, inclusive, se eu não me engano, uma era bem aqui no peito. Eles tiram o esparadrapo, né, o curativo que ficava em cima, e pasmem, não tinha absolutamente nada na pele da Hannah. E não é que não tinha nada, por exemplo, não tinha mais, já estava cicatrizado, ou alguma coisa do tipo. Não, simplesmente não tinha nada, nenhuma marca de absolutamente nada. Esses investigadores entram em contato com a avó da Hannah, a Mary, e marcam um dia para eles conversarem com a Hannah, diretamente, assim, num outro ambiente que não fosse ali na escola. A Hannah se lembra nesse momento que ela ficou apavorada e a mãe, né, a mãe da Terry, no caso a avó da Hannah também, elas duas estavam apavoradas. E a Hannah começa a contar o que ela sabe ali do que ela tá passando. Gente, pense, é uma menina de 7 anos. Ela conta que ela recebia como medicação da mãe uma pílula que ela tinha cor azul. E posteriormente esses investigadores acabam descobrindo que esse remédio era simplesmente um remédio para ela dormir. Não tinha nada a ver com nenhum tratamento de leucemia. Então foi nesse momento que toda essa farsa que a Terry criou começou a vir à tona, porque eu acredito que vocês já devam estar aí com vários questionamentos e várias coisas que vocês ficam pensando, mas como assim? Mas não é assim que funciona e tudo mais. E sim, a Terry inventou que a própria filha tinha leucemia, que ela iria morrer nos próximos meses. Os investigadores, eles acabam descobrindo que essa pílula azul que a Hannah mencionou, a Terry, ela esmagava essa pílula, colocava na comida, na sopa da Hannah, ela acabava dormindo, né? Porque era um remédio para dormir para adulto, então eu imagino que vai fazer numa criança e que provavelmente nesses momentos onde ela já estava meio sedada, meio grogue, era a hora que ela saía com o carro falando que ia levar ela em alguma consulta, voltava, então era por isso que a Hannah tinha essas lembranças um pouco nebulosas dela andando de carro com a mãe, indo para algum lugar, mas ela não se lembrava exatamente aonde. E logo, quando eles começam a descobrir tudo isso, eles vão conversar, claro, com a Terry. E, pasmem, a Terry, ela não negou em nenhum momento, assim. Ela desmontou muito rapidamente quando ela foi questionada e quando ela sabia que ela tinha sido pega, que ela tinha sido descoberta. Então ela não quis resistir. Ela simplesmente admitiu tudo. Ela disse que a sua filha era completamente saudável e que ela havia inventado tudo, que ela nunca esteve doente e muito menos foi diagnosticada com câncer. E a gente já vai entrar aqui nos detalhes exatamente de algumas coisas que eu acho que estão na cabeça de vocês, né? Mas toda essa farsa aí durou aproximadamente 9 meses. Não foi algo muito, muito longo, se a gente for comparar com outros casos parecidos com esse. E é claro que aqui você já vê a similaridade com o caso da Didi e da Gypsy, só que aquele caso durou muito mais tempo, né? E foi muito mais trágico, que eu quero muito trazer aqui no canal. Então me contem se vocês querem que eu fale, porque ele é um caso que já foi amplamente discutido, mas eu acho ele muito interessante porque as pessoas têm opiniões diferentes sobre ele. Então coloca aqui no comentário neste momento. Devo trazer por Recontando? Devo recontar este caso, já que o propósito do canal é esse? Me conta aqui que eu já trago em breve daí pra vocês. Então, essa farsa toda aí durou cerca de 9 meses, como eu tava falando, e eles arrecadaram, né? Arrecadaram agora não é a palavra muito correta para eu usar nesse momento, mas cerca de 31 mil dólares. Eles conseguiram aí de toda essa mobilização da comunidade em prol, né, de uma vida melhor para Hannah.
Só que eles fizeram uma busca na casa da família e desses $31.000, eles encontraram apenas 500. Claro que nesse momento todo mundo começou a se questionar o que ela fez com esse dinheiro, mas não é muito difícil a gente, né, chegar a uma conclusão que talvez tenha sido na viagem que ela fez para Nova York, nos salões de beleza que ela frequentava, roupas e várias outras coisas. E outra coisa que eles encontraram nessa busca na casa da família foi os sacos com muitos e muitos e muitos lacres, né, aqueles anéisinhos das latinhas de refrigerante que eu mencionei para vocês. E eles estavam num lugar da casa como se fosse lixo. E isso irritou muitas pessoas porque aquilo ali era uma forma de ganhar dinheiro, né? Era uma forma que outras pessoas poderiam ter esse dinheiro para outras coisas muito mais importantes do que o que a Terry estava fazendo, que era enganar todo mundo. E as pessoas se questionaram, né? Nossa, mas por que se ela queria tanto dinheiro, por que ela não trocou esses lacres, né? As pessoas chegaram à conclusão que foi por pura preguiça. Ela simplesmente não quis ir trocar esses lacres porque talvez não desse um dinheiro tão grande, então ela não queria se incomodar com isso. E isso irrita muito porque a maior parte desses anéis, esses lacres que estavam lá, vinham da Stephanie, né? Aquela menina que tinha muitos outros problemas reais de saúde, né? Que a família tava ali com ela, lutando diariamente para dar uma vida melhor para ela por causa das condições que ela tinha. E esses lacres foram simplesmente abandonados lá na casa da Terry como se fosse lixo. A mãe da Stephanie, ela conta nesse documentário que ela convivia naquela época, né, quando ela deu entrevista, há 17 anos com a doença da filha, né, com aquela condição que a filha dela tinha. E era diário, né, um trabalho diário ali que ela tem que ter de amor, de carinho e querer que a filha dela esteja ali com ela o maior tempo possível, né. Então que ela não conseguia imaginar como uma mãe pode fingir que um filho vai morrer. Na casa eles encontraram também muitos bilhetes, né, da comunidade, todo mundo que ajudou, com melhoras para Hannah, mensagens de carinho, enfim, dos amiguinhos da Hannah. Então, foi muito triste esse momento, né? Você olhar que toda essa galera, toda essa comunidade também foi enganada. E foi enganada de uma maneira muito baixa. Porque foi mexer com doença, com criança e tirar dessas pessoas um dinheiro que elas não tinham sobrando, né? Elas não tinham, como eu falei, assim, uma condição muito superior à da família Milbrand. Não, elas deram o máximo delas para ajudar e foram enganadas. Bom, a história ela se tornou pública, então a imprensa começou a cobrir e tudo isso virou uma coisa muito maior. É claro que muitas pessoas que não estavam assim ligadas diretamente ali com o convívio da Terry e da Hannah também ficaram sabendo e eram pessoas que também tinham ajudado. Então foi um sentimento de decepção, com raiva ao mesmo tempo. É claro que nesse momento, agora que estava tudo ficando público, muitas pessoas se revoltaram. E nesse momento também o mais importante era tirar a Hannah, né, dos cuidados ali do Robert e da Terry. Então ela foi tirada ali da casa da família e foi levada para um orfanato. A Terry, nesse momento, ela já tinha, né, admitido tudo que ela tinha feito, mas a polícia precisava saber quem mais ajudou em todo esse processo. Até porque não é só sobre o dinheiro, que já foi uma coisa muito grande, mas a Hannah, ela foi drogada, ela teve todo esse abuso, podemos dizer assim, psicológico, né, de achar que vai morrer. A polícia fica sabendo da tal enfermeira Beth, que eu comentei com vocês anteriormente. Mas logo eles descobrem que era também outra farsa da Terry. Essa enfermeira nunca existiu. A Terry, ela passava essas informações tanto de características físicas, como também inventava que ela tinha ido cuidar da Hannah, que ela gostava muito da Hannah, e falava isso não só para a filha, como também para outras pessoas, para ter mais um elemento aí de toda essa farsa. E a Hannah, ela acabava dizendo que se lembrava da Beth, justamente por isso, porque a mãe acabava colocando essas lembranças na cabeça dela. E quando a gente é criança, é muito fácil a gente ter essas memórias confundidas na nossa cabeça com coisas que foram contadas pra gente pelos nossos pais e acaba aí se tornando uma lembrança
que parece que realmente aconteceu. Então a Hannah, ela se lembrava dessa enfermeira Beth, mais ou menos aí como uma criança acredita em Papai Noel. De tantas pessoas falarem para você que algo existe, você acaba acreditando. E lembrando também que ela falava sobre essa enfermeira para Hannah em todos esses momentos em que ela estava sedada, que ela estava grogue, com aquelas pílulas que ela dava para a filha. De primeira, os investigadores acabam prendendo a Terry e o Robert por abuso infantil e roubo. Mas o Robert, desde o início, ele disse que era inocente e em nenhum momento ele mudou essa fala dele. Ele afirmava que ele ficou muito chocado, assim como todo mundo, ao descobrir que a filha dele não tinha nada, que ela não estava morrendo de câncer e que tinha sido a sua esposa que tinha inventado tudo. E até hoje ele diz que é inocente. Pelo que eu entendi, foi estabelecido para o Robert uma fiança e ele pagou essa fiança e ele foi liberado, mas a Terry não. A Terry continuou presa até aguardar o julgamento, né, pelos crimes que ela estava sendo acusada. A mãe da Terry, a Mary, ela também foi suspeita de estar envolvida em toda essa farsa, porque muitas vezes a Mary levava a Hannah para os tratamentos. Então, nesse momento, a Mary também foi presa, mas ela ficou apenas 2 dias na prisão e também foi liberada sob fiança. E a Terry, em nenhum momento, ela colocava o marido, né, o Robert e a Mary na história. Ela só assumia que ela tinha feito. Mas é claro, né, isso levantou muitas e muitas questões, especialmente no Robert. Como ele não poderia saber de tudo isso? Eu vou falar mais lá na frente também, porque a Hannah vai comentar sobre o pai. A Hannah, ela chegou a ficar cerca de 1 ano no orfanato. E ela conta que foi a pior fase da vida dela. Depois desse 1 ano, a tia dela acabou recebendo a custódia e ela acabou indo morar com essa tia. E a Hannah descreve esse momento, quando ela foi morar com a tia, como a salvação para ela, assim. Ela diz que parece que foi uma graça que ela recebeu esse momento que ela saiu do orfanato e voltou a morar com a família, né, que era a tia. E a título de curiosidade, ela acabou ficando com essa tia até os 15 anos. Bom, na acusação contra Terry Milbrandt, foi relatado que ela torturou imprudentemente e abusou cruelmente de Hannah. Além disso, Terry criou um risco substancial para a saúde e segurança da Hannah ao violar um dever de cuidado, proteção e apoio. E é claro que, além dessas acusações contra a Hannah, ela também foi acusada aí de prejudicar, né, toda a comunidade com o dinheiro que ela tirou deles. A Terry, ela acabou prejudicando a igreja, comércios locais, profissionais, né, pequenos ali da comunidade, e a comunidade ficou mais chocada ainda ao saber que a Terry já tinha sido presa anteriormente. A Terry, ela foi condenada por fraude de cartão de crédito em 1989 e ela recebeu liberdade condicional por essas acusações, mas acabou violando sua liberdade condicional. Então, ela foi condenada a 1 ano em uma instituição para mulheres. E ninguém da sua comunidade sabia disso. Na verdade, na comunidade, ela era vista como essa mulher cristã, respeitosa e respeitada também. Então, nunca ninguém poderia imaginar que ela já tinha sido presa, já tinha falsificado o cartão de crédito. E isso vai ser importante para a gente falar aí da acusação que vão fazer sobre ela nesse julgamento. O Robert, ele também enfrentou várias acusações, incluindo conspiração para cometer abuso infantil e conspiração para cometer assaltos criminosos, bem como roubo. A Mary, a avó da Hannah, enfrentou apenas acusações de roubo. O Robert e a Mary, como eu falei, desde o início eles se declararam inocentes. E a Terry, apesar de ter admitido tudo o que ela tinha feito, ela se declarou inocente por razões de insanidade mental. E é aqui que a gente vai falar sobre a síndrome de Munchausen. A Terry afirmou que em uma avaliação psiquiátrica resultou no diagnóstico de síndrome de Munchausen por procuração. E ela disse que foi esse distúrbio que levou ela a fazer o que fez.
E até o Robert, nesse momento, ele ficou do lado da esposa, né? Quando ela falou que ela tinha essa síndrome de Munchausen por procuração. Porque assim explicava o porquê ela fez aquilo. Que só dessa maneira, assim, teria uma explicação, né? Ela não faria isso por maldade ou por querer ganhar dinheiro. Então, de início, ele até ficou do lado da esposa. Mas a Hannah, ela acredita que isso não é verdade. Ela acredita que a mãe não tinha essa síndrome. Na verdade, que ela sabe que é uma síndrome que afeta várias pessoas, né? Que é uma coisa muito real e importante de ser discutida, mas que não era o que estava acontecendo com a mãe dela. Então, para quem não é muito familiarizado com essa síndrome, eu vou ler aqui para vocês um conceito certinho para a gente discutir sobre. A síndrome de Munchausen por procuração é um tipo de abuso infantil, em que um dos pais, geralmente a mãe, simula sinais e sintomas na criança com a intenção de chamar a atenção para si. É marcado por um comportamento de busca de atenção, onde o cuidador recebe elogios, reconhecimento e, às vezes, dinheiro para ter um filho doente. A doença foi reconhecida pela primeira vez em 1951 e recebeu esse nome por causa de um personagem fictício do século XVIII, num livro chamado Baron Munchausen, conhecido por suas histórias dramáticas, porém falsas. A doença foi renomeada como transtorno factício imposto a outro. Então é dessa forma que hoje em dia os profissionais se referem a ela, mas, no entanto, a maioria das pessoas reconhecem como Munchausen por procuração. Uma coisa que chama atenção é que normalmente quem tem essa síndrome é alguém que já foi relacionado ou ainda é relacionado com a área médica, porque daí eles têm mais conhecimento para ajudar aí nessa farsa também, né? Eles usam termos técnicos, eles sabem como são alguns procedimentos, então isso faz a história ficar cada vez mais verídica para quem tá de fora. E não é assim muito compreendido de onde vem isso, né? Por que acontece isso, da pessoa ter essa síndrome? Mas acredita-se que se deva a traumas psicológicos na infância, associado a alguns transtornos de personalidade. E basicamente é isso, assim, as pessoas que têm essa síndrome, elas querem essa atenção das pessoas ao redor, então querem essa simpatia, né? E também podem ter esse benefício financeiro. Então, nesse caso aqui da Terry, era meio que essas duas coisas, a atenção e o benefício financeiro. Só que apesar de tudo isso parecer se encaixar muito com a Terry, né, de tudo que ela fez com a filha, o juiz concordava com a Hannah. Ele não acreditava que a Terry tinha essa síndrome de Munchausen por procuração. Ou aquele nome que ficou mais complexo para mim, para eu falar aqui, o transtorno factício imposto a outro. Mas enfim, o juiz não aceitou. E uma das coisas pela qual ele não aceitou foi exatamente por aquilo que eu já contei aqui pra vocês, dela já ter sido presa por fraude de cartão de crédito, então ela já tinha esse histórico de enganar, de fraudar, então a síndrome de Munchausen não entrou aqui nesse julgamento. Posteriormente, durante sua audiência de confissão, em 7 de agosto de 2003, a Terry mudou sua confissão de inocente por motivo de insanidade para culpada de 10 das 14 acusações. Algumas pessoas da comunidade dão depoimentos nesse documentário que eu vou deixar linkado aqui embaixo, e eles falam assim que eles acreditam que ela é doente, porque só uma pessoa doente com algum tipo de transtorno ou algo que não tá certo na cabeça para fazer isso com a própria filha. Eles acreditam que ela orquestrou tudo muito certinho, assim. Eu acho que ela não acreditava realmente que a filha estava doente, porque pelo que eu entendi nessa síndrome, é uma mistura de sentimentos, pelo que eu vi no documentário. A pessoa, ela meio que realmente tem essa ilusão, ela acredita que o filho que ela tá ali cuidando tem uma doença, mas ao mesmo tempo ela sabe que é ela que tá provocando isso. É uma coisa muito louca, assim, gente. É algo bem sério. E eles não acreditavam que a Terry tinha esse tipo de desassociação, sabe? Ou essa confusão mental. Eles acreditavam que ela fazia isso pensando racionalmente mesmo, assim. Mas tem pessoas que acreditam que ela tem essa síndrome. Eu não sei. Eu
vendo as coisas que eu vi, eu tô mais aí pensando nesse caso dela fazer isso tudo muito, muito racionalmente com a filha. Tem até eu acho que ele era vizinho dela, alguma coisa assim, que ele fala que sim, que ele acreditava que ela era doente, mas que a doença dela era a ganância. Sobre o Robert, o pai, agora a gente vai entrar aqui mais na parte dele, ele acabou também mudando a confissão de inocente para culpado. Mas não que ele estava assumindo que ele sabia ou qualquer coisa do tipo, mas que ele foi informado que se ele falasse que ele era culpado pela acusação de colocar criança em perigo, não teria o julgamento e a Hannah poderia também sair do orfanato e ir para os cuidados da irmã, que foi o que aconteceu, né? E também porque evitaria o julgamento, então ele não queria que a Hannah fosse lá testemunhar, né? Era uma coisa que ele não queria, então ele acabou se declarando culpado por causa disso. Ele disse que ele fez isso porque ele não queria causar mais transtorno ainda para a filha do que ela já tinha sofrido e que ele estava pensando só nela. Só que teve uma informação aí que foi passado errado pro Robert. Todas essas outras coisas, aparentemente, pelo que eu vi, estava correto, né? A Hannah, ela foi tirada do orfanato, foi morar com a tia. Não teve o julgamento, ela não precisou testemunhar, porém, ele sim foi preso, ele não ficou só em liberdade condicional. E, na verdade, ele cumpriu 4 anos e 11 meses de prisão. E muitas pessoas têm a opinião aí diferente, né, sobre o Robert. Algumas pessoas acreditam que ele realmente não sabia de nada e algumas pessoas acreditam que sim, que ele sabia de tudo. Mas, independente do que a gente acha, a gente tem que respeitar a opinião de uma pessoa em especial, que é a opinião da Hannah, e ela acredita na inocência do pai até hoje. Eu vou falar mais sobre o relacionamento deles no finalzinho do vídeo, mas a Hannah, ela tem um relacionamento muito próximo do pai e ela acredita que o pai nunca esteve envolvido em nada dessa farsa com a mãe. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, né? Quem sou eu, mas lendo alguns comentários nos vídeos que eu vi, uma profissional, se eu não me engano, como se fosse uma assistente social, pelo que eu entendi, o comentário era gringo, né? Então, talvez alguns nomes de profissão sejam diferentes. Mas ela disse que ela não acha estranho que o Robert não soubesse de nada, porque ela convive, né, com esses relacionamentos familiares. E ela disse que as pessoas se espantariam quando soubessem a quantidade de pais que não sabem o que acontece dentro de casa, porque estão nessa rotina de sair, trabalhar e ganhar dinheiro para a família, dorme, acorda, trabalha, volta, e é a mulher que cuida de tudo, né, do que entra de dinheiro, o que sai, que conta pagou, o que comprou. Então ela disse que não se espantaria realmente se o Robert não soubesse de nada. E também em um outro comentário eu vi uma pessoa falando que muitos pais, quando se trata de uma filha menina, preferem deixar esses cuidados médicos na mão da mãe, né? Por uma questão, assim, às vezes de intimidade, né? De achar que a filha vai se sentir muito mais à vontade com a mãe do que com o pai. Então, tem pais que essa parte aí de dar banho, trocar de roupa, preferem que a mãe faça. Não tô falando se isso é certo ou não, mas talvez tenha dificultado dele perceber alguma coisa. E ele me passou muito também esse lance de que ele trabalhava para conseguir dinheiro, então quando ele chegava em casa ele queria brincar com a filha, fazer ela se sentir melhor, e era isso. E como eu falei, a Hannah acredita que ele foi enganado, assim como a Terry enganou toda a comunidade. E no documentário que eu vou deixar aqui embaixo, o Robert, ele fala, então é bem legal de vocês assistirem, e ele, assim, gente, ele me pareceu bem genuíno falando. Inclusive, ele até fala, assim, que se ele fosse as pessoas que estavam olhando de fora, ele também iria achar que ele era um idiota por não ter percebido. Ele sabia disso. Mas que ele nunca teve nenhum motivo pra duvidar da esposa. Ele nunca teve, assim, uma desconfiança, porque ela nunca fez nada nesse sentido com ele, né? Eles falam também que se você tem uma esposa, né, que já trabalhou ali com enfermagem ou medicina, enfim, e ela leva a sua filha para uma consulta, né? Digamos, você vê ela indo com a sua filha dizendo que vai a um médico, e quando ela volta, ela começa a falar
todos aqueles termos técnicos que a tua filha tá com isso, com aquilo, que precisa do tratamento tal e que o tratamento é tal dia, com tal remédio. E você acredita, porque ela é uma profissional da saúde, entendeu? É isso meio que eles quiseram passar, assim, que ele não conseguia duvidar. Não era uma pessoa que do nada começou a entrar nesses assuntos e trazer essa atmosfera aí dos remédios e dessa profissão pra casa, né? Era uma coisa que ele acreditava nela porque era uma das profissões que ela tinha, então ele não tinha como duvidar do que ela estava falando. Outra coisa que ele disse é que não foi uma coisa de uma vez. Pelo que ele contou, ele disse que ela levou a filha para uma consulta. Quando ela voltou, ela disse que ela tinha um pequeno tumor. Depois ela ia para outra consulta, voltava e falava que eram 2. Depois de um tempo eram 3 e os tratamentos iam aumentando, então foi uma coisa gradativa. Ele também explica o que eu já comentei aqui, que ele tentava ir em algumas consultas, mas daí quando ele podia ir, né, aquele dia, por exemplo, eu não vou trabalhar hoje, então hoje eu vou com a Hannah na consulta, vou com ela na quimioterapia. Aí a Terry dava algum jeito de algo acontecer, algo era cancelado, ou ela recebia a ligação do médico falando que não ia ser naquele dia, ia ser só na outra semana. Os vizinhos também, né, tem divergências aí de opinião sobre isso. Tem até, inclusive, um casal, né, que é um casal vizinho deles. A mulher acredita que ele sabia e o homem acredita que ele não sabia. E eles ficam até, assim, discutindo as versões. Então, é bem interessante de ver. E, claro, quero saber a opinião de vocês também. A Hannah, inclusive, ela fala que foi muito difícil para ela ver o pai preso durante todos esses anos por algo que ela tem certeza que ele não cometeu. Então, se a Hannah tem essa sensação, ela que viveu tudo isso, mesmo que muito pequena, ela tem muitas lembranças, né? Ela tinha essa sensação estranha da mãe, ela não tinha isso do pai. A criança, ela consegue absorver muitas coisas, então eu acho que mais do que ninguém, ela sabe o que aconteceu e ela acredita muito que o pai não sabia. Isso tem que ser respeitado, porque ela que viveu tudo isso e não a gente aqui que tá, né, achando um monte de coisa, falando aqui sentado no nosso sofazinho, no nosso computador e não vivemos essa situação. Então é bem complicado, né? Inclusive eu, que dei várias opiniões aqui, que eu acredito também que ele não sabia, mas que a minha opinião de nada vale. A Mary, né, a avó da Hannah, a mãe da Terry, não conseguiram provar que ela tinha qualquer envolvimento também com essa farsa. Então ela foi absolvida de todas as acusações e também tem entrevista dela nesse documentário. A sentença da Terry aconteceu dia 24 de setembro de 2003 e ela foi condenada a 6 anos e meio de prisão e seria obrigada a pagar $25.300 em restituição. O Robert, ele também foi condenado a pagar $1.100 em restituição aos seus colegas de trabalho, né, porque eles tinham arrecadado esse dinheiro, e também compartilhar o pagamento da restituição de $8.000 que a Terry foi obrigada a pagar de volta à igreja ali da comunidade. A Terry acabou dizendo posteriormente que ela fez tudo isso porque o marido dela, o Robert, iria deixá-la. Então ela acreditava que, criando essa história de uma filha doente, ele iria continuar no casamento, eles não iriam se divorciar. Desde então, ela disse que se arrepende totalmente de tudo que ela fez e que ela preferia receber uma injeção letal, porque dificilmente ela vai conseguir viver na própria pele. É complicado, né, gente? Eu não sei se eu acredito nessa história aí do marido que queria deixar ela e ela inventou essa história. Porque, como eu já mencionei, ela já foi presa por outras coisas relacionadas a dinheiro e fraude, então eu acho que vai muito mais por esse caminho. E agora vamos falar mais sobre a Hannah. Como eu falei, ela morou com a tia até os 15 anos e depois disso ela morou 3 anos com o pai, até ela completar 18 anos. E ela disse que quando ela se reuniu com o pai novamente, era como se eles nunca tivessem se separado e foi algo muito intenso e muito feliz para os dois. E até hoje a Hannah luta, né, e fala da inocência do pai. E ela disse que os dois ainda ficaram mais próximos por causa de tudo que passaram, porque eles estavam envolvidos, né, os dois aí na trama da Terry.
Quando a Hannah completou 18 anos, ela se mudou para morar sozinha e acabou indo estudar numa escola em Nova York. Lá ela ficou por algum tempo e depois voltou para Ohio para continuar os estudos. Eu vi algumas matérias sobre a Hannah que ela deu quando ela tinha ali, acho que uns 20 e pouquinhos anos. E ela conta o quanto foi difícil superar tudo isso. Ela teve muita depressão, ela teve que fazer terapia e tudo mais para tentar superar esse momento, mesmo depois de adulta. Ela não fala com a mãe até hoje. Ela disse que ela não quer ficar perto da mãe porque ela não é uma pessoa que ela pode confiar. E ela disse que se lembra que a mãe chamava ela de bebê de $1 milhão. E que hoje, ela pensando nisso, faz muito sentido, né? Depois de tudo que ela passou. Mas que antigamente ela pensava que a mãe falava isso porque ela achava que ela era maravilhosa, que ela tinha um valor muito grande, mas não um valor de dinheiro, né? E sim um valor sentimental. Então, deve ser, gente, algo assim irreparável, né? Você, depois de adulta, você começa a assimilar muita coisa que aconteceu na sua infância e você perceber que a tua mãe te tratava como um bem, né? Uma forma de conseguir dinheiro, que não tinha amor envolvido nisso. Deve ser muito, muito doloroso. A Hannah, hoje em dia, ela é uma oftalmologista, pelo que eu vi. Eu consegui encontrar o Facebook dela, do pai, da atual mulher do pai, eu já vou falar sobre ela. Mas, assim, ela trabalha muito ao redor do que aconteceu com ela, assim como a gente vê em várias outras vítimas, né, de traumas. Então, ela é uma pessoa, assim, que luta pela conscientização da saúde mental. Ela quer que as pessoas ouçam o que ela tem para falar, a história dela, porque ela ainda sofre com transtorno de pânico e que levou mais de 10 anos para ela perdoar totalmente o que aconteceu com ela. Ela disse que não odeia a sua mãe, mas que ela odeia o que a mãe fez com ela. Ela disse que por meio da sua fé, sua família e seus amigos, ela sente que conseguiu se curar do trauma do seu passado e quer que todos que sofram de problemas de saúde mental saibam que eles não estão sozinhos. E como eu falei, gente, eu descobri aí o Facebook de todos eles, né? Dá pra ver que a Hannah tem uma vida muito boa, ela é muito feliz. Hoje em dia ela é casada, se não me engano ela tá com 2 ou 3 filhos e parece que é uma mãe maravilhosa, apesar de ela não ter tido esse exemplo, né, na vida dela. Ela tem um contato muito, muito próximo com o pai e a gente vê pelas postagens dela que ela ama muito esse pai. Por isso que eu acho que a gente não tem que ficar julgando aqui nesse momento, porque pelo que eu vi no Facebook deles, é um relacionamento muito amoroso e muito bonito. O pai, pelo que eu vi, ele se casou novamente e, gente, eu tentei, assim, procurar o máximo possível para eu não falar groselhas aqui para vocês. Mas pelo que eu entendi, a atual mulher dele também se chama Terry. Só que é a Terry boa, né? É uma mulher que, pelo que eu vi, a Hannah trata ela como mãe. Tem uma postagem que ela fala que essa madrasta, digamos assim, era o que faltava para eles terem uma família feliz. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né, de ver que hoje em dia essa família se curou do que eles passaram. Hoje ela tem uma vida muito boa, uma família, né, constituída, e o pai tem uma outra pessoa do lado dele e que parece que faz ele muito feliz e também faz a Hannah muito feliz. Eu senti que ela meio que trata essa madrasta como se fosse mãe dela. Eu gosto de trazer esses casos que, óbvio, tem o lado triste, tem o lado aí do crime, né? Nesse caso aí, essa fraude, o roubo e também o que ela fez com a própria filha, né? Esse abuso infantil que a filha sofreu. Mas tem um final feliz. E eu fico muito feliz quando eu consigo ir achar Facebook, Instagram de alguém que eu conto um caso aqui e eu vejo que a pessoa está bem hoje em dia, assim. Então eu fico mais tranquila até de contar o caso, fica um caso mais leve, que apesar de todos os traumas, eles continuam vivendo, estão felizes e hoje em dia tem uma pessoa, assim, que parece que realmente faz um papel de mãe ali para todo mundo. Sobre a Terry, eu nem consigo começar a descrever o que eu penso dessa mulher, porque ela brincou não só com a vida da filha dela, como a vida de várias outras pessoas da comunidade. E brincar com uma doença tão, tão séria
com pessoas que realmente morrem por causa dela, pessoas que enfrentam batalhas. É uma realidade aterrorizante todos os dias e para ela era uma brincadeira, era um faz de conta, né? Então, assim, eu não consigo nem mensurar que tipo de palavra eu uso para descrever uma pessoa que brinca com esse tipo de coisa. Eu não consegui achar informações atuais dela. Eu espero que realmente ela esteja achando muito difícil viver na pele dela, como ela disse que acharia, e que ela não conseguiria viver, né, sabendo que ela fez o que ela fez. Eu espero que esteja sendo assim, bem difícil dela viver cada dia da vida dela. E é isso pro caso de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando aqui novamente, dá uma olhadinha lá nas notificações, vê se tá certinho. Às vezes vejam também se vocês estão inscritos, porque às vezes o YouTube até tira a inscrição de algumas pessoas e eu acabo sumindo aí da página principal de vocês. Então, dá uma conferidinha lá, me ajuda aí pra gente poder crescer mais aí no canal. Eu tô anotando todas as sugestões que vocês deixaram no outro vídeo aí da comunidade de membros e tô analisando aí o que fica melhor pra gente fazer, tá bom? Muito obrigado de novo por você ficar comigo aqui até o final. Foi muito bom esse momento que a gente ficou juntos aqui e eu espero vocês na terça que vem às 19 horas para um novo Recontando Casos, tá bom? Um beijão e até mais.